fazer essa entrevista para Lara Martellini Marins. Bem, patrimônio cultural, né? Alguns anos atrás, eu não me dava muito conta disso, né? Da importância dessas culturas e de nós estarmos inseridos dentro delas, né? A gente precisava, a gente sempre precisa, a gente está sempre buscando, mas nos inserir dentro dela, eu não me sentia dentro da história que eu vou contar para vocês, tá? Não me sentia inserida da forma de buscar aprender, de buscar transferir o conhecimento, enfim, não me dava muito conta desse detalhe. A gente só se dá conta na hora que a gente perde mesmo, né? E porque muitas culturas acabaram sendo perdidas, né? Eu acredito que deve ter melhorado um pouco com essa era digital, né? Tenha melhorado um pouco essa perda. Mas muitas, antes dessa era digital, eu acredito que se perderam muito. Por exemplo, quando a minha filha era pequena, ela não estava muito bem, assim, não estava legal, eu sempre levava ela numa senhorinha que benzia. E era incrível. Pode acreditar ou não, mas era incrível. Ela chegava outra criança em casa, né? Mas a senhora estava tão senhorinha e eu não busquei aprender as orações com ela, aprender a forma como ela fazia, né? Simplesmente levava, a menina melhorava e todas as vezes que eu levava, minha filha vinha outra embora para casa, né? E eu não busquei aprender essa cultura. Outra coisa, eu também tenho uma amiga que a avó dela fazia benzimento. Na época não tinha médicos, hospitais, essas coisas, ela sempre conta isso. E a avó fazia benzimentos, orações. Muitas mulheres que não conseguiam engravidar, acabava engravidando quando ia na casa dessa senhora. E vinha gente de longe, de muito longe, tomar as ervas, o chá de ervas que ela fazia, fazer as orações e depois vinha agradecer. E minha amiga sempre falou, meu Deus, a minha avó morreu com essa cultura. Essa cultura não foi passada para ninguém, né? Então, muitas culturas se perderam, muitas. Por isso que eu digo que hoje eu acredito que isso não esteja mais tanto acontecendo como acontecia há uns anos atrás, né? Hoje a gente tem aí a nossa era digital, tá? E até porque a gente precisa... Hoje eu me dei conta de que a gente precisa aprender. A gente não pode deixar as culturas se perderem, porque através de uma cultura a gente transforma outras, né? A gente precisa estar inseridos nas culturas para a gente ser melhor a cada dia, para a gente não morrer na mesmice, para a gente buscar diversidade de conhecimentos, tá? Por isso eu acho muito importante esse conteúdo trazidos para dentro da escola, porque os alunos precisam ter noção disso, precisam ter noção de que a gente não pode desprezar uma cultura, de que a gente pode transformar essa cultura, que de uma cultura a gente pode fazer outra e ampliar esses conhecimentos, tá? Porque cultura é através da cultura que vai se formando a identidade de um país, tá? Eu achei assim de uma extrema relevância falar isso que eu vou dizer agora. Eu não gostava assim muito de bolo. Mais uma vez, num lugar aí, né, meio que pequeno, um senhor, né, para comemorar o seu aniversário, ele não levou o bolo para todo mundo, mas ele levou o bolo para pequenas pessoas lá do nosso espaço, lá onde nós trabalhávamos. Um bolo maravilhoso. Eu nunca comi um bolo tão gostoso quanto aquele. E eu não era de bolo. Não gostava muito de bolo. Mas aquele bolo era o bolo, além de bonito. E eu fiquei maravilhada comendo esse bolo.
Aí, no primeiro aniversário que teve, assim, da minha filha, eu quis saber onde morava aquela senhora para eu pedir para fazer um bolo como aquele. Gente, era tão longe o lugar. Olha, eu demorei umas 3 horas para conseguir achar essa mulher, porque não ficava na minha cidade, era uma outra cidade e um lugar assim muito difícil de achar. Mas eu consegui achar a mulher. A hora que eu cheguei no seu bairro simples, tinha gente de outras cidades na porta da casa dela querendo que ela fizesse os bolos que ela fazia. Que dizem que o bolo que ela fazia, né, eu só consegui experimentar esse, mas dizem que os outros eram melhores ainda. Eu não consegui experimentar os outros, mas aquele eu consegui experimentar, inclusive foi o que eu encomendei por telefone e depois eu fui buscar. Bom, quando eu tentei encomendar os outros bolos com ela já era uma senhorinha de idade, ela estava internada e ela não conseguiu fazer os bolos para mim. Eu falei, meu Deus, essa mulher vai morrer com essa cultura, porque eu tentei chegar nesse bolo dela. Tentei, através de receitas, conseguir chegar naquele sabor, naquele paladar do bolo dela e eu não consegui. Mesmo enfiando um monte de leite condensado, não consegui. Não sei o que ela fazia aquele bolo delicioso. Mas eu nunca mais consegui contato, porque ela ficou muito doente e eu não consegui mais ir até ela para pedir, para fazer o bolo. Cheguei até a pedir a receita, mas ela não dava, porque ela vendia muitos bolos. E aí eu falei, nossa, coitada, ela está doente e é uma senhora de idade, ela vai acabar morrendo com essa cultura, com esse paladar gostoso, que aí às vezes poderia ser, se ela passasse a receita, ela poderia estar passando uma cultura dela, outras pessoas estariam até melhorando, lapidando essa cultura. Enfim, gente, cultura tem que ser passada, tá? E tem que ser muito bem estudada, não pode ser perdida.